Minha amiga e meu amigo, quem me acompanha nas redes sociais e vem acompanhando essas postagens que eu faço a respeito do conflito envolvendo Israel e o Hamas, vai ver que os meus comentários são muito centrados e que eu não faço nenhuma análise bíblica e religiosa, porque não me cabe, eu não tenho essa autoridade. O que eu faço é uma análise geopolítica da situação naquele terreno. E sem puxar sardinha para um lado ou para o outro. Eu não tenho essa torcida. Quem me acompanha sabe. Eu não torço. Mesmo porque é, esse evento se trata de um conflito bélico. E um conflito bélico tem perda de vidas de ambos os lados. De ambos os lados. Dor, sofrimento, homens, mulheres, crianças que perdem sua vida. Então não dá para mim ficar escolhendo um lado para torcer contra e torcer a favor. Igual eu estou vendo no Brasil hoje, que uma ala fica do lado de Israel, outra ala fica do lado do Hamas. Eu, na verdade, eu fico do lado que é quase impossível naquela região, a paz. Isso não é uma partida de futebol. Isso não é um joguinho de videogame. Não, isso é conflito bélico, em que as pessoas pagam com a vida. E a gente tem que ter a sabedoria de não ficar torcendo, não queimar as nossas emoções, as nossas energias com torcidas, porque tenho dito e repito, nesse conflito não tem inocentes. Se há inocentes nesse conflito, são a população civil de ambos os lados. De ambos os lados, que estão perdendo as suas vidas. Hamas, Israel, ao atacar, ao se defender, comete excessos, que é muito natural no conflito bélico. No conflito bélico. São os chamados efeitos colaterais. Eu não consigo entender como que o Brasil se dividiu a essa forma. Por exemplo, nós temos uma ala de esquerda, de militância esquerda no Brasil, que se recusa a reconhecer o Hamas como uma organização terrorista. E é. Decapitou criancinhas, tirou vida de civis inocentes e desarmados, raptou pessoas. Como é que chama um grupo assim? Resistência? Não há resistência. Há barbárie por parte do Hamas. E isso tem que ser reconhecido. Isso tem que ser reconhecido. Aí vem a questão dos dois estados. Israel hoje tem um estado. A Palestina luta para ter um estado. Ambos têm o direito de ter um estado, vivendo lado a lado, harmonicamente, respeitando as regras internacionais. Hamas e povo palestino não tem nada a ver. A causa palestina, a causa do povo palestino, é a luta por um Estado para chamar de seu. A causa da organização Hamas não é a criação de um Estado palestino, é a extinção do povo judeu da face da terra, em especial do Oriente Médio. E isso não pode acontecer. Os palestinos têm o direito de existir, Israel também tem. Mas aí, senhores, a coisa vai se escambando para um lado que a gente se preocupa. Essa torcida de lado A, de lado B, não é legal. Eu tenho visto muito falar em Bíblia, na Bíblia, nas regras da Bíblia. Gente, vamos nos debruçar sobre a Bíblia
e pedir a interferência divina nessa questão, as mãos de Deus sobre essa questão, porque é preocupante. O pau está cantando lá no Oriente Médio com um sério risco de se alastrar para o mundo. O pau está cantando entre Israel e Hamas, mas existe a grande possibilidade de entrar nesse conflito outros atores, como Hezbollah, que é poderosíssimo, Irã, Egito, Turquia, Síria, Líbano, Jordânia. Então não está legal. Não está legal, está preocupante. Ao invés de nós ficarmos postando bandeirinha de Israel, fazendo adoração a Hamas, vamos botar o joelho no chão, vamos clamar a Deus, porque o mundo passa por uma situação preocupante. Repito, a análise que eu estou fazendo aqui é análise geopolítica. Não faço análise religiosa sobre a Bíblia porque eu não tenho essa autoridade. Não tenho essa autoridade. Olha só, senhoras e senhores. No dia de ontem, foi lançado uma bomba. Alega-se que foi um foguete. Um foguete. Caiu sobre um hospital, um grande hospital lá na faixa de Gaza. Tirando a vida instantaneamente de quase 700 pessoas. Sem contar as feridas e as feridas em estado grave. Hamas acusa Israel. Israel acusa a Jihad Islâmica, que é um outro grupo terrorista que existe na faixa de Gaza. Jihad Islâmico. Só que tem um detalhe. O que foi lançado ali não foi um foguete. Um foguete não faz esse estrago. O que foi lançado ali foi um míssil, uma bomba de muitos quilotrons. Foi uma bomba. Um foguete não tem capacidade de fazer tamanho estrago. Aquilo ali, houve, além da explosão, houve deslocamento de ar. A imagem é nítida. Foguete não tem esse poder. Você sabe como é que são os foguetes do Hamas? Feito com cano de esgoto. São foguetes rudimentares e artesanais. Fazem estrago? Fazem. São criminosos? São. São letais? São. Mas não com o poder de destruição que causou lá naquele hospital. Hamas, Jihad Islâmica, não tem esse tipo de armamento. Quem tem esse tipo de armamento capaz de fazer aquele estrago naquela região é Israel e o Hezbollah. Sabe-se que da região do Hezbollah, ali no sul do Líbano, não partiu nenhum míssil e nenhuma bomba com esse calibre. Então, por essa razão, entende-se e acusam Israel. Eu diria que foi intencional. Se foi Israel, foi intencional? Não sei. Se foi Israel, pode até ser que tenha sido um erro de cálculo. Fato é que essa análise que eu faço é aliado a outros fatos. O ministro da Defesa de Israel alegou que alguns hospitais na faixa de Gaza estavam sendo usados para abrigar radicais da organização terrorista do Hamas, como também armamento, e que era para evacuar os hospitais. Será que o governo hebreu entendeu que aqueles hospitais tinham sido evacuados e por isso atacou? Fato é que, minha amiga, meu amigo, é um desastre humanitário. Não dá para ficar torcendo por um lado ou por outro. Isso é loucura. Isso é loucura. Quer ser de direita, quer ser de esquerda. No Brasil, a gente queimar os nossos neurônios para fazer torcida para lado A, para lado B, chega a ser insano. Em torno de 700 pessoas perderam a vida e outros perderão porque estão em estado grave.
Israel acusa o Hamas. Israel acusa a Jihad Islâmica. O Hamas acusa Israel. Um conflito bélico nos dias de hoje não se luta só no campo de batalha homem a homem. Ela é híbrida. E existem outras vertentes em torno dela. E uma das formas de travar um conflito hoje é através da propaganda, é da mídia. E esse novo modelo de conflito que se inaugura ao redor do mundo, a maior vítima é a verdade. Cada um dos lados impõe a sua versão atacando o outro. E alguns têm o poder de transformar mentiras em verdades. Aí eu te pergunto, quem foi que lançou esta bomba sobre um hospital lotado de doentes, feridos, pessoas inocentes, civis desarmados? Independente do lado, é uma selvageria desmedida. Fato é que esse acontecimento trouxe a atenção das lideranças mundiais para esse conflito olhando de um outro viés. De um outro viés. Nós podemos dizer que hoje o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, amigo do Brasil, um homem de direita, que prestigiou o Brasil quando o Brasil mais precisou do Brumadinho, hoje, lamentavelmente, inquestionavelmente, tem a sua imagem sendo derretida no cenário internacional. Joe Biden, o presidente americano, senil, patético, atrasado, especialista em fazer besteiras, ao invés de tentar, ainda que muito difícil, quase impossível, um diálogo entre as partes que eu falo, palestinos e judeus, mandou navios de guerra para a região, ou seja, tentando apagar fogo com gasolina, fazendo a mesma coisa que fez na Ucrânia, ao invés de chamar os organismos internacionais para o consenso, ele levou armas para a Ucrânia, lá na Ucrânia, para promover a desordem e o descenso. E agora faz da mesma forma no Oriente Médio. Então, a gente está aqui do outro lado do mundo, aqui no Brasil, achando que isso não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver. Israel hoje está numa situação delicada. Israel tem o dever, o direito e, digo mais, a obrigação de se defender, a obrigação de atacar o Hamas e riscar o Hamas do mapa. Mas como fazer? Como fazer isso, sendo que a faixa de Gaza é uma extensão de terra estreitinha, mede 365 quilômetros quadrados, tem uma extensão de 40 quilômetros e ali mora 2 milhões e 300 mil pessoas. 2 milhões e 300 mil pessoas. Faixa de Gaza é o pedaço de terra do planeta mais populoso e o mais pobre. Tem que entrar? Tem. Tem que combater o Hamas até o último homem? Tem. Mas como fazer isso? Como fazer isso sem causar danos colaterais, ou seja, atacar, acertar e fazer vítimas, pessoas civis inocentes? Então a situação não é fácil, é complicada. E Israel hoje entrou na encruzilhada. Israel está perdendo lideranças de apoio ao redor do mundo. Olha, o presidente americano, nesse exato momento, está em Israel conversando com Benjamin Netanyahu. Tinha uma agenda marcada com o rei Abdullah II da Jordânia, tinha uma reunião marcada com o general Assisi do Egito, como também tinha uma reunião marcada com o presidente da autoridade palestina, o homem que fala pelo palestino, Mahmoud Abbas. Todas essas reuniões foram desmarcadas por essas autoridades que não querem conversar com o presidente americano.
Porque ao invés dele fazer primeiro essa rodada de conversa, ele botou portas-navios, seus maiores portas-navios no Oriente Médio para intimidar. E a intimidação daqueles navios não foi para intimidar o Hamas. Como intimidar o Hamas? Como atacar o Hamas, que é uma organização criminosa e terrorista, com porta-aviões? Na verdade, esses porta-aviões ele colocou ali para intimidar os países do entorno. Síria, Turquia, Irã, Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Líbano. Então é uma agressividade, ele veio com agressividade. E John Biden ele tem essa característica. Ele é especialista em fazer merda. E por causa das merdas que esse cara fez lá na Ucrânia e agora no Oriente Médio, o mundo parece que aos poucos, ou melhor dizendo, aos passos largos, está indo rumo a uma terceira guerra mundial. Quando eu falo terceira guerra mundial, é a segunda fase dessa guerra mundial, porque a terceira guerra mundial já está em curso. O conflito da Ucrânia-Rússia, com a procuração dada pela OTAN e Estados Unidos, ou seja, um conjunto de 30 países. É a Rússia contra a OTAN. Então o pau está cantando. Lá no Irã existe um canal de Hormuz. O canal de Hormuz pertence ao Irã, à administração do Irã. Por ali, naquele canal, passa 30% de óleo de todo o planeta. Você já pensou se Irã fechar o canal de Hormuz, que lhe pertence, impedindo que navios passem ali? Já parou para pensar aonde vai chegar o nível ou o nível do valor do barril do petróleo e o efeito cascata que isso terá na economia do mundo e na carestia de alimento e outros insumos? Então não é fácil. Além da questão economia, além da questão geopolítica, tem a perda de vidas. Porque hoje as guerras não são mais homem a homem. São mísseis que acertam os seus alvos, mas provoca efeitos colaterais, ou seja, perdas de vidas inocentes, civis, desarmados, que não fazem parte do conflito. E aí a gente vê pessoas na torcida. Fato é que Israel está na encruzilhada. Israel está em uma encruzilhada. A cada dia que passa, a situação de Israel se torna mais difícil. As comunidades árabes ao redor do mundo já estão borbulhando, os jovens estão indo para as ruas já cobrando providência dos seus governantes, e os governantes eles têm o hábito de atender a sua população, sob o risco dessa manifestação se virar contra eles, contra o regime deles, como a gente viu na Primavera Árabe em 2011. Então tudo isso é preocupante. Tudo isso nos preocupa. Eu repito, eu faço essa análise de forma geopolítica, não sob Bíblia, porque eu não tenho autoridade. Israel está em uma situação difícil, precisa entrar, mas não sabe como entrar em Gaza, e se entrar, vai ter derramamento de sangue de ambos os lados, ainda que extermine todos os homens do Hamas. O Hamas não é um Estado, Hamas não é um exército, é uma ideologia perversa, cruel e nefasta, que vai se refazendo. É triste dizer isso, mas tenho a sensação que o maior perdedor nesse conflito, ainda que avance, ainda que faça um processo de neutralização dos elementos do Hamas, o maior perdedor é o Estado de Israel hoje. E se entrar um novo ator nesse conflito, quer seja Irã, Hezbollah, Líbano, Síria, ou qualquer um outro país ali do Oriente Médio, o perdedor vai ser o mundo. Meu irmão, minha irmã, em uma guerra não tem vencedores. Em uma guerra tem quem perdeu menos e quem perdeu mais. Numa guerra, todos perdem. Todos perdem. Todos perdem, lamentavelmente. E a gente está vendo isso.
O mundo não precisa de um conflito. Quem assiste os meus vídeos vai sempre me ouvir dizer quando o assunto é esse conflito israelenses e Hamas. Inocentes nesse conflito é o povo civil desarmado que está no fogo cruzado. Os falcões da guerra de ambos os lados querem isso aí, querem o caos, para justificar a sua existência e permanência à frente do poder. Para mim, é como diz o ditado, é como alguém disse um dia, pouco importa o motivo da guerra, a paz é mais importante que ela. Vamos parar de torcer para um lado e para o outro, porque isso não é uma partida de futebol. Isso é um conflito bélico, onde as pessoas perdem vida. Se há algo que nós, como seres comuns, naturais, podemos fazer, é dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus interferência. Aliás, o nome de Deus está sendo muito discutido nesse momento e pouco praticado. O mundo hoje atravessa uma grande crise de liderança. Olha os Estados Unidos, Joe Biden, o homem que tem a maleta com os códigos da bomba atômica, senil, completamente despreparado e qualificado, não consegue andar sem tropeçar. Na França, Macron, um camarada sexualmente confuso, que toda vez que tem contato com a população, sempre surge alguém do meio da população para dar tapa na cara dele. Esse é o líder francês. Aí vamos para o Canadá. Justin Trudeau, um camarada que pregou, que está levando para aquele país o comunismo. Ou seja, o mundo está vivendo uma grave e profunda crise de liderança. Aí vamos descer para o Brasil. Quem é o presidente do Brasil? Um dos maiores países da América, o quinto maior país em população no mundo. Essa besta quadrada, analfabeta, alcoólatra, descondenado, envolvido com atos de corrupção, mentiroso, que não tem legitimidade e não gosta de apoio popular. Luiz Inácio Lula da Silva. O mundo tem como dar certo com esses caras à frente do seu povo? Não tem. Não tem. Só Deus para intervir, nos iluminar, nos dar sabedoria para fazer escolhas decentes e acertadas, para botar alguém à frente dos nossos países para dar um novo rumo para o mundo, porque nós estamos caminhando para uma guerra desnecessária e descabida. Enquanto isso, os Estados Unidos está aí, falando em paz, mas promovendo a guerra. Falando em paz, mas promovendo o terror de Estado. Vamos orar. Vamos orar porque a situação é delicada e nós que diretamente não podemos mudar o quadro em que se desenha, vamos pedir a interferência divina, porque esse pode tudo. Minha amiga e meu amigo. Não importa o motivo da guerra. A paz é sempre mais importante que ela. Pense nisso e que Deus nos ajude. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.